E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Na aula de hoje nós vamos falar de campo elétrico, definições básicas, representações, formulinha. Esse foi um assunto sugerido pelo pessoal lá no Instagram. Fiz uma enquete lá perguntando qual tema o pessoal queria. Campo elétrico foi o mais votado, então aí estamos. Se você quer participar dessas votações, vai lá no meu Instagram, @chamofísico. Me segue lá, hein? Bora para nossa aula então! Chamo Físico! Galera, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre campo elétrico. Eu vou te dar a definição do que é o campo elétrico, bem como a definição matemática e a representação vetorial dele. Inclusive, no finalzinho da aula, falaremos das chamadas linhas de força. Uma aula introdutória, então, a esse assunto. A primeira coisa que temos que ter em mente é o que significa campo. Campo é uma perturbação no espaço. É uma região de influência gerado por uma carga elétrica em repouso, ou por uma massa, ou por uma carga elétrica em movimento. Na física, a gente costuma falar de campo em 3 momentos: campo elétrico, campo gravitacional e campo magnético. Apesar da aula ser de campo elétrico, eu vou começar falando do campo gravitacional. Eu sei que você tem maior facilidade para entender o campo gravitacional. Depois que a gente compreender bem o que é o campo gravitacional, a gente vai para a ideia do campo elétrico, que apesar de ser diferente, é análoga. Campo gravitacional é uma perturbação gerada em torno de uma massa. Nós sabemos que entre massas existe uma força de atração chamada força gravitacional. É verdade que quando essas massas são pequenas, essa tal força gravitacional de atração entre massas é praticamente desprezível. Mas quando você tem pelo menos uma massa astronômica associada ao problema, essa força gravitacional ela se torna maior. Então veja bem, quando a gente pensa na Terra, a Terra é capaz de atrair os corpos que estão em torno dela devido à sua massa ser astronômica. Se eu pego um objeto, por exemplo, e coloco ele aqui na Terra, eu observo que ele é atraído pela Terra. Significa então que em torno da Terra é gerada uma região de influência por ela, uma região de campo gravitacional. Inclusive, como que eu verifico essa existência do campo gravitacional? A gente poderia utilizar uma massa para provar isso. Basicamente foi o que eu fiz aqui agora. Se eu pego esse objeto e coloco ele aqui, na tentativa de provar que nesse ponto existe campo gravitacional, eu percebo que ao abandoná-lo, ele é atraído. E se ele é atraído pela Terra, é verdade. Essa é uma região que a Terra influencia. Uma região de campo gravitacional. Que fique bem claro então no início da aula. Campo gravitacional é uma região de influência gerado pela Terra. Corpos que estiverem nessa região serão atraídos por ela. Não é algo palpável. Eu não sinto campo gravitacional. É apenas uma região de influência, ok? Mas chega de campo gravitacional. Vamos para o assunto da aula, que é o campo elétrico. Vem comigo aqui. Vamos imaginar uma carga geradora, positiva, por exemplo, localizada em algum ponto do espaço. Vamos falar que essa carga tem um valor Qzão, é a carga geradora. Veja bem, será que em torno dela é gerada uma região de influência semelhante àquela com que a Terra gerava em torno dela? Para a gente verificar isso, nós vamos utilizar a chamada carga de prova, semelhante àquela massa de prova que eu havia sugerido. Essa tal carga de prova é uma carga com um valor muito pequenininho, podendo ser positiva ou negativa. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, uma carga positiva. Se eu quero saber, por exemplo, se nesse local aqui existe influência dessa carga, vamos colocar nesse local uma carguinha de prova positiva. Me conta, você que já viu o vídeo de lei de Coulomb aqui no canal, existe interação elétrica entre essas cargas? Sim, no caso, uma interação de repulsão. Essa carga geradora vai repelir essa carga positiva para lá, surgindo aqui a chamada força elétrica. Então veja bem, nesse ponto existe uma interação. Essa interação é dada pela força elétrica. Significa então que aquele local tinha influência da carga geradora. Naquele local existia ali o chamado campo elétrico. Uma coisa que é importante que você saiba desde já é: a carga de prova, ela serve apenas para provar a existência do campo. Mas a existência do campo não depende dela. Como assim, tá? Repete isso daí que eu não entendi isso não, hein? Nesse ponto, quando eu coloco a carga de prova, eu provei que é um ponto que tem influência elétrica. Mas saiba, se eu tiro essa carga de prova daqui, esse continua sendo um ponto que tem influência elétrica. Apesar de não ter ninguém ali para que possa sofrer força, é uma região que existe campo elétrico. O campo ele não deixa de existir só porque você tirou a carga de prova dali, compreende? É a mesma coisa como se eu falasse o seguinte: nesse ponto, nós já provamos que tinha campo gravitacional, porque ao colocar um objeto ali eu vi que ele foi atraído pela Terra. Agora o objeto não está aqui. Continua tendo campo gravitacional? Claro, a região de influência permanece a mesma. A Terra continua influenciando nessa região. O campo elétrico, assim
assim como o campo gravitacional, depende apenas do corpo que gera ele. No caso, a Terra para o campo gravitacional ou essa carga geradora que eu coloquei no desenho. Então não precisa ter ninguém no local para que exista o campo. Mas claro, para que exista a força, é preciso ter alguém ali. Agora, como podemos representar o campo elétrico? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, e sendo vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Nós vamos agora para a definição do vetor campo elétrico. Bom, a representação do campo elétrico segue a seguinte definição. Atenção ao que eu vou falar agora. Ele sempre apontará para onde aponta a força elétrica em uma carga de prova positiva. Repete. O campo elétrico ele sempre apontará para onde aponta a força elétrica numa carga de prova positiva. Vamos ver na prática como é que funciona isso. Nesse desenho, nós tínhamos então essa carga geradora. Em torno dela é gerada uma região de influência. Se você colocar carguinhas aqui, forças elétricas surgirão. Agora, como representar o campo elétrico? Bom, vamos fazer o seguinte. Se eu quero representar o campo elétrico nesse ponto, eu vou colocar uma carga de prova positiva ali. Para onde aponta a força elétrica nela? Sabemos. A força elétrica nela aponta para lá, porque é de repulsão. Por definição, então, nós vamos falar que nesse ponto o campo elétrico também aponta para lá. Afinal de contas, o campo elétrico ele sempre aponta para onde aponta a força elétrica numa carga de prova positiva. Pegou a ideia? Vamos ver se pegou mesmo. Vamos pegar outras situações. Se eu quiser saber para onde aponta o campo elétrico aqui, eu devo colocar aqui uma carga de prova positiva. Se eu coloco a carga de prova positiva ali, para onde ela sofre a força elétrica? Sabemos, como é repulsão, para cima. Então a força elétrica está para cima. Por definição, o campo elétrico aponta para onde aponta a força elétrica numa carga de prova positiva. Então ele também está para cima. Quero saber o campo elétrico aqui. O campo elétrico aqui eu coloco uma carga positiva ali. Essa carga de prova positiva sofre força para lá. Por definição, o campo elétrico estará para lá. Se eu quero saber o campo elétrico aqui embaixo, coloco uma carga de prova positiva aqui. Força elétrica de repulsão está para baixo. Então, por definição, o campo elétrico está para baixo. Então pronto, o campo elétrico ele sempre aponta para onde aponta a força elétrica numa carga de prova positiva. Pegou a ideia? Bem simples, né? Agora, voltando àquela discussão que nós tivemos. Se eu tirar, por exemplo, a carga de prova que estava aqui, ó, vai continuar tendo força elétrica? É óbvio que não, né? Afinal de contas, não tem ninguém ali para sofrer essa força. Então a força elétrica deixa de existir. Mas o campo elétrico deixou de existir? Não. Afinal de contas, continua tendo influência nesse ponto. Então esse campo elétrico continua apontando para lá. A carga de prova, lembrando, era só para provar a existência dele. Mas a existência dele não depende dela, ok? Então se eu tiro a carga de prova de todos os pontos que eu havia trabalhado, deixaria de ter força elétrica, mas o campo elétrico continuaria existindo. Então você já chegou a uma conclusão. Percebeu que quando a carga geradora é positiva, o campo elétrico gerado em torno dela é divergente? Ele aponta sempre saindo da carga geradora, né? Agora você deve estar se perguntando, Thales, necessariamente a carga de prova tinha que ser positiva? Não, a carga de prova ela pode ser negativa, sem o menor problema. Mas atenção, hein? Se você usar uma carga de prova negativa, o campo elétrico aponta no sentido contrário da força elétrica que ela sofre. Veja por quê. Nós já sabemos então que em torno dessa carga o campo elétrico é divergente, ok? Isso independe da carga de prova, só depende da carga geradora. Se eu viesse aqui e colocasse uma carga de prova negativa, uma confusão normal que muitos alunos fazem. O campo elétrico ficaria para baixo? Não, porque lembrando, o campo elétrico independe dela, e eu já defini que ele está para cima. Mas quando eu coloco uma carga negativa aqui, eu sei que a força seria de atração, e portanto estaria para baixo. O que me leva então à seguinte conclusão. Cargas negativas sofrem forças elétricas contrárias ao campo elétrico. Em todos os pontos, se eu colocar uma carga negativa, a força elétrica, por ser de atração, estaria contrária ao campo elétrico que já foi definido. Isso é fundamental, então. É fundamental que você saiba que cargas de provas positivas, por definição, sofrem força no sentido do campo elétrico. Cargas de provas negativas sofrem força, por definição, no sentido contrário. Mas ambas não influenciam no campo elétrico. Agora eu vou propor uma mudança aqui, ó. E se tivéssemos agora uma carga geradora negativa? Se a carga geradora fosse negativa, como é que seria o campo elétrico em torno dela? Bom, vamos usar as nossas definições, né? Vou utilizar a carga de prova positiva, porque eu particularmente acho mais cômodo eu pensar que o campo elétrico aponta para onde aponta a força elétrica nela, ok? Semelhante ao que fizemos anteriormente, vou colocar a carga positiva nesses 4 pontos aqui, ó. Sabemos
que por ser uma carga geradora negativa, a força elétrica, em roxo, seria de atração. Como a força elétrica é de atração, por definição, o campo elétrico aponta para onde aponta a força. Então tá aí o campo elétrico. E lembrando, hein? Se eu por um acaso tirar a carga de prova, já que ela era só para provar, continua tendo campo elétrico? É claro que sim. Deixa de existir a força, porque não tem ninguém ali para sofrer a força. Mas o campo elétrico continuaria existindo, porque eu já provei a existência dele. Chegamos então a uma conclusão importante. Observe o desenho. Quando a carga geradora é negativa, o campo elétrico converge para ela, sendo assim um campo elétrico convergente. Agora, de novo, e se você resolver colocar uma carga de prova negativa nesses locais? Vamos ver como é que fica? Se eu colocar uma carga de prova negativa em cada um desses pontos, pergunta, o campo elétrico vai inverter? Não! Afinal de contas, o campo elétrico independe da carguinha de prova. Se eu já defini que o campo elétrico está para cá, é por conta da carga geradora. É ela que influencia no campo elétrico. Mas se eu coloco carguinhas negativas, sabemos, a força seria de repulsão. Coerente com aquela ideia, né? Cargas negativas sofrem forças contrárias ao campo elétrico em cada ponto, beleza? Aprendemos então a representar o vetor campo elétrico. É muito importante que você tenha entendido isso. É fundamental que para a sequência da eletrostática você entenda bem essa definição de campo elétrico. Agora que você já sabe representar o vetor campo elétrico em cada ponto, eu quero te ensinar a fazer uma representação mais geral do espaço. Vamos agora aprender a representar as chamadas linhas de força. Bom, basicamente a linha de força ela vai seguir essa ideia da definição do campo elétrico. Veja bem, voltemos aqui à nossa carga positiva, carga geradora positiva. Já sabemos, o campo elétrico em torno dela é um campo elétrico divergente. Se você esquecer disso, basta você imaginar em qualquer ponto uma carguinha positiva. Para onde ela sofre a força é para onde aponta o campo elétrico. Então ele é divergente. As linhas de força, então, poderiam ser representadas assim, ó. São linhas que me contam, então, de uma forma geral, o aspecto do campo elétrico em torno dessa carga. Atenção, linhas de força são representações geométricas, não são vetores. São apenas linhas, mas que trazem essa ideia de que o campo elétrico estaria para lá. Essas linhas de forças têm uma propriedade bem interessante. Quanto mais concentradas, quanto maior for a densidade delas, mais intenso é o campo elétrico. Como assim? Quando eu olho nessa proximidade aqui da carga, repare, olhe como as linhas estão próximas. As linhas estão próximas, o que traz a ideia então de que o campo elétrico ali é intenso. Claro, se eu estou próximo da carga geradora, a influência gerada vai ser mais forte. Aprenderemos em breve a calculá-la, inclusive. Se eu vou para mais distante, observe, as linhas ficaram mais espaçadas. Linhas mais espaçadas significa que o campo elétrico é mais fraco. Mas e se a carga geradora fosse negativa? Vamos aprender a representar as linhas de força dela. Se a carga geradora fosse negativa, nós sabemos, independente da carga de prova, o campo elétrico gerado em torno dela é convergente. Se é convergente, as linhas de força deveriam ser representadas assim, ó, traduzindo então essa ideia de que o campo elétrico converge para a carga geradora. Novamente, é válida aquela observação. Aonde ela é mais concentrada, o campo elétrico é mais intenso. Aprendemos então a representar as linhas de forças para essas cargas, positivas e negativas. Agora é legal também que a gente saiba representar as linhas de forças em situações mais diferentes, envolvendo, por exemplo, duas cargas. Vamos ver como é que fica isso. Imagine aqui agora que na mesma região do espaço, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. O que eu espero para as linhas de força nesse espaço? Bom, nessa situação, vamos imaginar, esse cara tem uma linha de força divergente, porque é positivo, sai dele. Esse cara, uma linha de força convergente, entra nele. Bom, o aspecto geral, então, será um aspecto que sai de um, tende a ir para o outro, né? Algo parecido com isso. Aqui agora é design. Aqui agora, nossa senhora, é ficar desenhando aí, ó. Olha lá, sempre entrando na negativa, percebeu? E saindo da positiva. Então pronto, então esse seria o aspecto da linha de força nessa composição. Ela me dá então uma noção de como que é o comportamento do campo elétrico em torno dessas cargas. Uma outra propriedade de linha de força que eu não havia comentado era o campo elétrico resultante em cada ponto, ele é tangente à linha de força naquele ponto. Meu Deus, não entendi nada, explica de novo aí. Veja bem, nós temos aqui então a configuração geral das linhas de força. Se eu quiser saber, por exemplo, para onde aponta o campo elétrico nesse local aqui, ó. Nesse local, o campo elétrico basta eu fazer a tangente à linha de força. Ou seja, tangente é aquela que tira a casquinha aqui, ó. Tirando uma casquinha da curva,
eu sei então que o campo elétrico resultante apontaria para lá. E vê se faz sentido ele apontar para lá. Se fôssemos olhar separadamente, essa carga positiva não gera ali um campo divergente, saindo dela? Essa carga negativa não gera ali um campo convergente, apontando para ela? Quando eu fizer a soma vetorial, na soma vetorial eu teria um campo resultante para lá. Em qualquer ponto, se você quiser saber para onde aponta o campo elétrico, basta você fazer a tangente naquele ponto. Tomando o sentido da linha de força, é claro, né? Vamos para mais uma configuração. Imagine agora duas cargas de mesmo sinal. Por exemplo, duas cargas positivas. Duas cargas positivas iguais agora, tá? De mesmo módulo, Qzão e Qzão. Como é que seria a representação das linhas de força em torno dessas cargas? Veja bem, como ambas são positivas, o campo elétrico tende a sair das duas, não é mesmo? Então, o efeito final será algo parecido com isso daqui, ó. Algo parecido com isso. Veja bem, primeira coisa, nesse ponto central, por que eu fiz essa bolinha? Porque no ponto central, em tese, o campo elétrico é zero, né? Afinal de contas, observe, essa carga positiva vai gerar um campo elétrico para lá. Essa carga positiva vai gerar um campo elétrico para lá. Como está equidistante e as cargas são de mesmo módulo, significa então que o campo elétrico seria zero, né? Um iria anular o outro, vetorialmente. Se eu pego, por exemplo, num ponto aqui assim, ó, repare, por que está para cima? Porque essa gera um campo elétrico para lá, essa gera um campo elétrico para lá, né? Quando eu fizer a soma vetorial, o campo resultante tende a ficar para cima. Então, por isso, a linha de força toma aquele sentido. Thales, mas e se as duas cargas fossem negativas? Bom, não vou fazer esse desenho. É só você inverter as setas, né? A configuração seria muito parecida. Mas agora, como elas são negativas e o campo elétrico é convergente, deveria apontar para as cargas, ok? Vou aproveitar ainda e te apresentar um caso especial, que quase não aparece nos vestibulares. Imagine uma carga positiva e outra negativa. Porém, agora, elas não têm o mesmo módulo mais. Imagine que uma tenha o dobro de carga da outra, por exemplo. Sei lá, uma tem 2 coulombs e a outra tem menos 1 coulomb. Como é que seria a configuração das linhas de força? Veja bem, imagine então que esta tem uma carga mais 2Q e essa uma carga Q. Você lembra que o desenho de mais e menos era saía do mais e entrava no menos, não era isso? Porém, se esse cara tem 2 vezes mais carga, uma terceira propriedade de linhas de força desse cara deve sair o dobro de linhas do que entra nesse cara. Mais ou menos seria o seguinte. Olha que loucura esse desenho que eu acabei de fazer, tá? Não fique preocupado com os detalhes do desenho, mas é legal que você saiba o seguinte. Observe, dessa carga positiva nós saímos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Dessas 10 linhas que saíram dela, observe que apenas 5 linhas entraram na carga negativa. Essa então é uma representação que nós vamos utilizar. Se saíram 10 linhas daqui e chegaram 5 aqui, eu sei que essa tem 2 vezes mais carga do que essa. Inclusive é por isso que em torno dela as linhas ficam mais concentradas, né? Porque de fato ela é uma carga mais poderosa. Nessa daqui as linhas ficam mais espaçadas, o que dá a ideia de que o campo elétrico naquela região tende a ser mais fraco do que aqui, ok? Bom, agora vamos para a reta final dessa aula. Como que eu posso calcular o campo elétrico? Agora vamos mexer com valores. A definição matemática de campo elétrico é pegar a força elétrica que surge numa carguinha de prova naquele local e dividir pelo valor da carguinha de prova. Vamos ver como é que funciona isso. Novamente, voltemos à nossa carga geradora, Qzão. Num determinado local, aqui assim, por exemplo, eu vou colocar uma carga de prova Qzinho. Vai ter força elétrica? Vai. Como ela é positiva, por definição sabemos, existe ali um campo elétrico naquele ponto apontando para a direita, que independe dessa carguinha. É apenas a carga geradora que influencia no valor do campo elétrico, porque é ela que gerou essa região de influência, e não a carguinha de prova. Agora, por definição, o campo elétrico é a força elétrica que essa carguinha sofreu dividido pelo valor dela em módulo. Então, o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carguinha de prova. Qual é a unidade de campo elétrico? Lembrando, a unidade de campo elétrico será, portanto, força é Newton por carga, que é Coulomb. Para você entender isso na prática, deixa eu supor valores. Imagine que o campo elétrico naquele local seja um campo elétrico de 100 newtons por Coulomb. Veja como é que ficaria. Se eu te falo que nesse local o campo elétrico é, por exemplo, 100 newtons por Coulomb, eu entendo então o seguinte: se eu vier nesse ponto e colocar uma carguinha
de 1 coulomb, vamos fazer a conta? Nós sabemos que a força elétrica é só pegar a carguinha dela e multiplicar o campo elétrico, né? A força elétrica pode ser calculada como sendo Q vezes E. Então a força elétrica, se for 100 newtons por coulomb, ficaria 100 vezes 1. Então uma força elétrica de 100 newtons. Agora, se nesse mesmo local eu colocasse uma carguinha de 2 coulombs, se eu colocasse uma carguinha de 2 coulombs, por definição, passa a carga multiplicando. A força elétrica nela seria a carguinha 2 vezes o campo elétrico, no local que é 100. A força elétrica seria de 200 newtons. Se fosse uma carga de 3 coulombs, a força elétrica seria 300 newtons. Você já entendeu que se você quiser calcular a força elétrica, basta você pegar o valor do módulo da carguinha de prova e multiplicar pelo campo elétrico no local. Inclusive, essa expressão é bem famosa. Essa expressão muita gente costuma lembrar como sendo o famoso força que entra. Ai, ai, ai. Agora, é legal que você entenda o seguinte. Você percebeu que, mesmo quando eu ia mudando o valor da carguinha de prova, quem ia alterando, na verdade, é a força elétrica que ela sofre, e não o campo elétrico no local. O campo elétrico no local é de 100 newtons por coulomb. Independente se tem alguém ali ou não, é propriedade do ponto, daquela região. O que é alterado é, na verdade, a força elétrica que cada carguinha naquele local sofre. Você já sabe, eu já repeti bastante isso, que o campo elétrico não sofre influência da carguinha de prova, apenas da carga geradora. Semelhante ao que nós temos aqui na Terra. A gravidade na Terra não é de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente? Não importa se nesse local tem um pincel, não importa se é um apagador, não importa quem está ali. A gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas claro, objetos diferentes nesse local teriam forças diferentes, famoso peso, calculado como sendo mg, massa vezes o campo gravitacional. Então repare, o que muda é o peso e não a gravidade na Terra. A mesma coisa acontece aqui. Inclusive, quando eu olho para a fórmula, enxergue nessa fórmula algo semelhante como peso é igual a mg. Aqui agora a análise é de força elétrica. Ao invés de força, peso, força elétrica. Ao invés de massa, é a carguinha que eu coloquei ali. E ao invés de gravidade, é o campo elétrico gerado pela carga geradora. Inclusive, isso é bem intuitivo. Falar que o campo elétrico no local é de 100 newtons por coulomb só está me contando o seguinte: naquele local, cada coulomb de carga que você coloca ali sofre 100 newtons de força. Se colocar 1, 100 newtons. Se colocar 2, 200. Se colocar 3, 300. E se não colocar nenhum? Não tem força. Mas a região de influência continua existindo. Campo elétrico permanece ali. Então pronto. Nessa aula de hoje aprendemos então a representar o campo elétrico, aprendemos a analisar linhas de força e a calcular esse campo elétrico. Espero que tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo. Mesmo se você não gostou, dá o like, é importante aqui pra gente. Comente com os seus amigos, manda lá no grupo de WhatsApp da sua sala. Me ajude a divulgar esse projeto. Lembrando que semanalmente estou fazendo lives aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, hein? Porque os alunos inscritos recebem notificação todas as vezes que um vídeo ou uma live vier aqui pro ar. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu faço enquetes para os próximos temas. Quem sabe não aparece uma enquete lá com aquele tema que você tem dificuldade. Aí você vota nele, que aí eu faço um vídeo para te esclarecer aqui no canal. No mais é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo. Tem mais nada pra fazer. Sei como é que eu vou terminar esse vídeo não, velho. Vou terminar assim, né? Tentei fazer uma saída legal aqui, mas ficou idiota. Será que ela vai colocar isso no ar?